Olá, meu nome é Gustavo Belisário e hoje eu irei mostrar de modo sucinto o que acontece dentro de uma arquitetura Oracle quando executados os comandos DML. DML em português significa Linguagem de Manipulação de Dados, e um deles é o SELECT. O SELECT ele é usado para fazer buscas dentro do banco de dados. E aqui nós temos um exemplo de comando SELECT. O usuário ele deseja fazer a consulta nos campos código do produto, nome e quantidade na tabela produtos. Então, o que acontece? O usuário ele dá entrada com o comando select. Isso é um processo de usuário. E esse comando passa para o processo servidor. Então, o processo servidor vai buscar esse select no cache de biblioteca, ou library cache, como pode ser encontrado em algumas literaturas. E o cache de biblioteca ficam compilados ficam os compilados mais usados, e se possuir o select compatível com o da busca, os dados já são exibidos para o usuário. Porém, nem sempre é assim. Quando ele não encontra essa informação, o processo de servidor faz a compilação deste comando e o armazena no cache de biblioteca. Detalhe que, enquanto ele faz essa compilação, simultaneamente ele verifica quais objetos serão acessados, quais são as colunas, quais são os campos, se o usuário possui permissão para acessar esses dados e por aí vai. Bom, a partir do momento que ele fez a compilação e fez todas as verificações, o processo de servidor faz a busca no cache de buffer de banco de dados, que é o lugar onde ficam armazenados os blocos de dados em memória, e faz a alteração no sistema LRU, que é para indicar que este comando foi acessado recentemente. Mas se os dados não estiverem no cache de buffer de banco de dados, é necessário fazer um acesso a disco nos arquivos de dados ou data files para fazer uma cópia dos arquivos para o cache de buffer de banco de dados e aí sim retornar as informações desse select para o usuário. Ok? Agora vamos falar sobre o insert. Nós temos um exemplo aqui. O usuário deseja fazer um insert na tabela produtos, nos campos nome e quantidade, que serão atribuídos como televisão e 2, respectivamente. Então, acontece o mesmo processo inicial. Recebe o processo usuário, passa pelo processo servidor, verifica no cache de biblioteca, se não possuir o dado, faz a busca no cache de buffer de banco de dados, se não tiver, ele vai consultar no disco aqui nos arquivos de dados, copiar, ok? Copiar para o cache de buffer de banco de dados, e a diferença vem aqui. O insert ele faz uma inserção de dados, ok? Isso significa que, além de ele ler, ele altera os dados. Então, ele registra no buffer de redo log, que é o arquivo que o arquivo está sendo adicionado. E quando é efetuado o commit, ou seja, confirma as alterações, o buffer de redo log ele utiliza um processo de segundo plano, chamado log write, que ele vai gravar essas operações nos arquivos de redo log. E depois que o log write faz essa gravação, outro processo de segundo plano é acionado. É o DB write, ou database write, que ele vai fazer essa alteração destes dados nos arquivos de dados e aí é retornado esses dados para o usuário, ok? Agora vamos falar sobre o comando update. Aqui nós temos um exemplo, né? O usuário deseja fazer um update na tabela produtos, na coluna TV e atribuída o código do produto como 1. Inicialmente é realizado o mesmo procedimento. O processo
de usuário, passa para o processo servidor, faz a verificação no cachê de biblioteca. Se não possuir nenhuma compatível, faz a busca no cachê de buffer de banco de dados. Se ainda não possuir, faz a cópia do disco para o buffer cache, faz o registro no Redo Log Buffer. E olha só, aqui é que vem a diferença. Antes de eu fazer a alteração, esses blocos de dados que estão aqui no cachê de buffer de banco de dados, eles são marcados como sujos, ou em inglês eles são adicionados flags a eles, bandeiras. E enquanto eles estão sujos, ninguém consegue fazer alguma alteração ao mesmo tempo que você. Então, esses blocos sujos não alterados são gravados em uma área externa, um disco chamado área de undo, para caso você desejar retornar aos dados originais. Então, você, depois de armazenado na área de undo, é feito no buffer de redo log, e assim, quando efetuado o commit, será realizado as mesmas operações. O buffer de redo log irá gravar no disco de arquivos de redo log por meio do processo de segundo plano log write, e após o db write vai gravar, no arquivos de dados. E após isso, os arquivos são desmarcados como sujos e a área de undo que estava sendo utilizada é liberada para que possa reescrever dados nela, ok? E agora, por último e não menos importante, é o comando delete. Nós temos o exemplo: o usuário deseja fazer uma deleção na tabela de empregados, ok? Então, são feitas as mesmas operações praticamente. O processo de usuário passa para o processo de servidor, que faz a busca no cachê de biblioteca. Se não constar, faz a busca no buffer cache. Se estiver disponível, ele já começa a executar. Se não, ele faz a cópia do arquivo de dados para o buffer cache, registra no buffer de redo log que estão sendo alterados, faz uma cópia preventiva na área de undo, e após o commit é gravado que foi feita uma deleção nos arquivos de redo log, e após é feita a gravação nos arquivos de dados por meio dos arquivos de redo log, e após é feita a gravação dos dados por meio do dbWrite nos arquivos de dados. E assim é liberada a área de undo, igualmente como no comando update, ok? Um fato interessante é que quando os dados são excluídos, eles não são excluídos de fato da memória e nem do disco. E sim, eles terão a sua área de armazenamento indicada como disponível para uso, ok? Muito obrigado pela atenção, espero ter efetuado a explicação com êxito e desculpe pelas falhas de dicção. Obrigado e até a próxima.